sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje, quem vai desenvolver o estudo da noite de hoje é a nossa amiga Aninha Barros, que é lá do Centro Espírita Sirineus, é a primeira vez que ela está vindo aqui, então a gente vai receber bem ela. Ela vai dar prosseguimento ao estudo dos bem-aventurados e os aflitos, né? Hoje falando sobre o mal e o remédio. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Pão Nosso, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é 91 e ela é sequência, mas nada por acaso. A espiritualidade sempre planeja os assuntos para abordar, que vai falar um pouquinho da palestra dela, que é o seguinte: isso é contigo, lição 91. É um no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, item 4, que diz assim: e disse, pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. E as considerações de Emmanuel são assim, né? Diz assim: a palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. O caso de Judas demonstra irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. O espírito imprevidente se considera os alvitres malévolos. Em breve tempo se capacita da solidão em que se encontra nos ciclos das consequências desastrosas. Quem age corretamente encontrará nos felizes resultados de suas iniciativas aluvião de companheiros que lhe desejam partilhar as vitórias. Entretanto, muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições nos dias de derrota temporária. Semelhante realidade induz a criatura à precaução mais insistente. A experiência amarga de Judas repete-se com a maioria dos homens todos os dias, embora em outros setores. Há quem ouça delituosas insinuações da malícia ou da indisciplina no que concerne à tranquilidade interior, às questões de família e ao trabalho comum. Por vezes, o homem respira em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia, é alcançado pelo conselho da inveja ou da desesperação e perturba-se com falsas perspectivas, penetrando inadvertidamente em labirintos escuros e ingratos. Quando reconhece o equívoco do cérebro ou do coração, volta-se ansioso para os conselheiros da véspera, mas o mundo inferior. Evasando a observação a Judas, exclama em zombaria: que nos importa? Isso é contigo. Eu disse que tinha uma ligação, né? Porque ele aqui, justamente, Emmanuel, ele traz um paralelo, ele relata bem a questão, né, de Judas, de outros personagens, né? E a gente precisa verificar bem as consequências de bem e mal que está isso conosco, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações, imperfeitos, e essa dualidade ainda é constante em nós devido à nossa escola planetária, isso de acordo com as nossas ações. E aí na 932 do Livro dos Espíritos, quando a gente faz um estudo com a galera da juventude, Kardec ele pergunta lá por que o mal é intrigante. Ele coloca essa palavra: por que o mal é intrigante e o bem é tímido? E aos Espíritos ele deduz, né? Na verdade essa é uma resposta dos Espíritos, né? Porque nós sabemos naquele roteiro de que o bem vai preponderar. A gente não precisa se preocupar que o bem ele vai permanecer, independente de qualquer coisa. A gente pode estar achando que está o fim do mundo, está tudo acabando, mas é o bem que vai prevalecer.
apesar do mal estar usado. Mas aí os Espíritos eles nos alertam para aquilo que nos consome. Ou seja, o mal ele só é intrigante porque eu alimento. Porque eu justamente eu continuo a alimentar aquilo, então achar aquilo interessante. Então, a gente, por exemplo, quando a gente olha para a mídia hoje, vê um jornal sanguinolento, por exemplo, um jornal policial, por exemplo, eu alimento aquilo. Aquilo só continua porque eu tenho lá o controle remoto, que eu posso muito bem trocar de canal. Não é desligar a televisão e não ficar sem ver, né? Nós somos o livre-arbítrio, a gente pode fazer o que quiser. Mas quanto mais eu alimentar isso, é isso que fica predominante. Então, é justamente o Emmanuel está querendo nos dizer, dentro da página, da importância da gente observar o nosso caminho reto para o bem. Sabemos que o bem vai preponderar, mas a gente precisa o tempo todo exercitar esse caminho. A prática do bem constante, para que ele possa aí sim preponderar nos diversos corações. Nós estamos numa transição, vocês estão cansados de ouvir isso, né? Transição planetária. O planeta está mudando, saindo de provas e expiações, entrando para a regeneração. Mas, meus amigos, o mal continua na regeneração. Ele continua. Né? Ele não vai ser totalmente excluído, né? O bem ainda não vai permanecer ainda nessa fase. O que muda é que, como na regeneração ela é instalada em nós, porque a gente precisa entender, deixar claro de que a transição está em nós. E aí o que muda é que justamente esse alimento do mal, na regeneração, a gente vai começar a questionar, discutir. Por que eu estou fazendo mal para o outro? Por que eu não converso com o outro? Ou por que minha ação foi uma ação de impulso, uma ação agressiva, uma palavra que muitas vezes eu não queria ter dito? A gente começa a avaliar, discernir e tentar justamente corrigir. Eu falo várias vezes aqui que a doutrina espírita, ela nos mostra um caminho claro de que o caminho do erro não é um caminho de condenação. Quem lê Céu e Inferno tem lá caminhos para que a gente justamente possa reparar esse erro. Agora, não dá para a gente ficar insistindo nesse erro, na insistência. Errou, ok, oportunidade de melhoria, a encarnação está aí, né? Oportunidade dessa melhoria. Mas insistir no mesmo erro não dá. A gente justamente precisa avaliar isso para que a gente possa caminhar com o nosso objetivo, que é ser melhor. Então, que a gente possa analisar bem o que Emmanuel quis nos dizer, do que isso é contigo, ou seja, a responsabilidade está nossa. Se a maldade continua, nós continuamos alimentando. Precisamos repensar, ou precisamos analisar as atitudes. E isso é caminho para a regeneração, discernimento. Então, vamos elevar nossos pensamentos, agradecer ao amigo Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, Desejo de Menezes, que coordena a equipe espiritual dessa casa. Mais uma vez agradecer a oportunidade que nós temos quando abre as portas dessa instituição espírita para nos proporcionar aprendizado que se transforma em sementes para que a gente possa levar nas ações da família, da sociedade e também no nosso íntimo as ferramentas necessárias para colher frutos nas ações dessas sementes e ação integrada entre os grupos das comunidades, nas ações familiares e nas ações íntimas. Aproveitamos que estamos aqui em comunhão de pensamentos e que possamos vibrar durante toda a palestra a comunhão de espíritos que necessitam desse consolo, que necessitam dessa palavra de atenção, que necessitam se aproximar do Evangelho e que possamos ao mesmo tempo vibrar
para a comunidade que nos abriga, para os trabalhadores, voluntários, visitantes dessa casa, e ao mesmo tempo estendendo as vibrações à cidade de Volta Redonda, ao estado do Rio de Janeiro, ao Brasil e ao mundo. Que a nossa irmã Aninha, junto com a Falange Amiga, possa nos oferecer papel de aprendizado nas palavras do Evangelho, para que ao sair desse lar, dessa casa, dessa escola e hospital, possamos colocar em prática no exercício da sociedade, na família e no íntimo. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, eu vou passar a palavra então para a nossa irmã Aninha, que ela vai falar então sobre o mal e o remédio. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Nós agradecemos a oportunidade de falarmos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, o nosso tema é o mal e o remédio. Esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. No capítulo 5. E aí é uma mensagem de Santo Agostinho, item 19, onde ele diz, ele faz algumas perguntas, né? Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Se nós olharmos, né, esse início desses questionamentos de Santo Agostinho, nós vamos lembrar que na atualidade, como o Felipe falou, as mídias, a TV, se nós focarmos o nosso tempo assistindo a algumas situações da televisão, alguns jornais, alguma programação, a gente sai dali completamente sem esperança. Porque a gente vê tanta maldade, tanta coisa ruim, que a gente pensa assim, esse planeta não tem jeito. É só mesmo a destruição desse planeta. Mas nós esquecemos o que Jesus falou. Porque mesmo ele tendo falado que na terra nós teríamos pranto, ele diz assim, no mundo tereis aflições. Mas ele lembra, tem de bom ânimo. Ele lembra, orai, peça ao Pai em meu nome. Ele lembra em todos os momentos do reino de Deus, porque essa foi a missão dele. Implantação do reino de Deus no coração dos homens. Trazer a boa nova, a esperança, a confiança, dias melhores. Que através desses dias melhores nós teríamos a nossa salvação, mas que ela é individual, depende de cada um de nós. Só que parece que às vezes a gente se esquece, e aí a gente foca só nas coisas ruins que aconteceram. Jesus trouxe muita coisa boa, e agora eu vou colocar aqui. Passou muito. Já até dei uma colinha ali, né? Qual o maior mandamento da lei? Porque Moisés, ele trouxe a revelação, né, de Deus. O decálogo, né, os 10 mandamentos. Que dizia o que nós não deveríamos fazer. Amar a Deus sobre todas as coisas, acima do seu não vou lembrar de tudo. Bom, ele falava de amar a Deus acima de todas as coisas, mais do seu gado, mais do que as suas coisas, mais do que qualquer coisa. Não matar, não roubar, honrar pai e mãe, e todos aqueles mandamentos, aqueles 10 mandamentos.
E aí veio Jesus, ele trouxe e colocou num só: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, qual é o mandamento maior da lei? O mandamento maior da lei é o amor. E aí Jesus nos diz o seguinte: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Está em Mateus capítulo 7, versículo 12. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam. Faça aos outros o que você quer para você. Isso é amar. E em Lucas capítulo 7, versículo 31, ele diz: tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Bom, tá aí. É amar. E o que é amar? Amar se desdobra em várias outras virtudes, em várias outras formas de viver. Amar é respeito, amar é ser humilde com o semelhante, é respeitar o semelhante, é ser indulgente. É tanta coisa, o amor é tanta coisa, e às vezes a gente vê o amor como um simples sentimento. Amor é atitude, ele é até maior do que o sentimento. Claro que o sentimento de amor vibra em nós, porque nós temos a essência do amor dentro de nós. Mas é muito mais do que sentimento, é atitude, é vivenciarmos isso. E nós esquecemos que Jesus falou isso. Olha, faça ao teu próximo aquilo que você quer que seja feito para você. Assim você está amando, assim você está aprendendo e assim você vai evoluir. Mas por muito tempo nós esquecemos. Mas agora a gente precisa contextualizar bem e mal. Porque, ok, fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse, tudo bem, amar. Mas será que nós já aprendemos a amar? Vamos lá. Conceito espírita de bem e mal. Os conceitos são muito claros, tá? São de abrangência universal, atemporal, não produzem dúvidas ou interpretações equivocadas. O que você está querendo dizer com isso, Ana? Universal. É no planeta Terra, é no planeta Marte, é em qualquer planeta. Em qualquer planeta, bem e mal tem o mesmo, é da mesma forma, tá? E é atemporal. Foi tanto na época de Moisés quanto é agora. E não produz dúvidas, porque os Espíritos deixam bem claro o que é. E a interpretação, e também não tem interpretação equivocada. É simples, a gente entende a hora que a gente lê. Quer ver? Para os espíritos da codificação espírita, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que dele se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Não é universal, atemporal, não temos dificuldade de entendimento? Simples, não é? Simples, meus irmãos. Viver... Oi? Na teoria é simples, né? Então, o bem é tudo que está na lei de Deus. E o mal é tudo que se afasta da lei de Deus. Será que nós já conseguimos entender a lei de Deus? Será que a mensagem de Jesus já conseguiu entrar nos nossos corações? Será que nós estamos implantando esse reino de Deus nas nossas relações? Será que já entendemos como fazer o bem? E quando a gente faz o mal, quando a gente se afasta das leis, né? Quando a gente começa a transitar pelo mal, muitas das vezes a gente não entende por que esse mal nos traz o sofrimento. A gente não entende que afastar da lei, afastar dos mandamentos, nos traz sofrimento. Bom, agora eu faço uma pergunta para vocês. Por que
sofremos? Já sabemos que quando fazemos o bem, estamos mais próximos da lei de Deus. Quando fazemos o mal, nos afastamos dela. E nos afastar da lei de Deus faz sofrer. Tudo bem? Então, por que sofremos? Deus é justo? Sim. Tem certeza? Alguém tem dúvida, gente? Não, né? Que bom, até assustei agora. Todo mundo quietinho. Tá, Deus é bom, Deus é justo, Deus é soberanamente bom. E a justiça de Deus se Deus é justo, a justiça dele há de ser a causa. Tá. Se Deus é justo, justo há de ser a causa do sofrimento. Está no item 3 desse capítulo de palestras anteriores, vocês já escutaram sobre isso. Deus é justo? Sim. Então Deus educa, Deus não pune. Em momento nenhum, Deus nos permite sermos punidos por alguma coisa. Vamos lá, uma criança. Quando a criança está jogando bola, ela vai e chuta a bola bate em algum objeto, o objeto cai. Qual é o certo para nós ensinarmos a criança a ter uma responsabilidade? O que a gente faz? A gente vai e conversa com a criança e faz com que ela pegue aquele objeto e coloque numa vasilha, coloque no lixo, qualquer coisa assim. O que é isso? Esparramou, né? Uma palavra que é antiga, esparramou junta, bagunçou, arruma. Essa é a educação que Deus nos dá. Nós fizemos a coisa errada, então quem tem que organizar? Nós. Então, se Deus é justo, Ele dá para nós, para que nós sejamos educados naquilo que nós não aprendemos ainda. Imagina uma prova. Se eu ainda não compreendi aquilo que eu estou fazendo, uma prova de escola, vamos colocar assim. Se eu ainda não entendi aquela matéria, necessário será que eu estude aquela matéria várias vezes. E o meu professor, ele não está sendo injusto por causa disso. Ele está sendo justo, porque eu preciso aprender. Então, justo é o sofrimento que nós passamos. Na verdade, justo é a dor, né? Porque o sofrimento é a conotação que a gente dá para a dor. Vou dar um exemplo disso, tá? Se nós... Machuquei meu pé. Aí eu bati o pé, eu sou meio desastradazinha, né? Então, bati o pé, machuquei o dedão. E aí eu chego para conversar com meu amigo Mário, eu falo assim, Mário, nossa, eu chutei uma pedra, olha o tamanho do meu dedo, está desse tamanho. E aí ele fala assim, meu amigo, isso não é nada. Quando eu chutei a pedra, meu dedo ficou desse tamanho. Às vezes nós queremos que o nosso sofrimento seja maior do que os dos outros, né? E às vezes a gente dá uma conotação para o sofrimento muito maior do que ela tem. Tem gente que passa por uma dor, sofre, mas sofre mais tranquilo. Sofre aprendendo com aquela dor. E tem gente que sofre lamentando por aquela dor. Tudo bem? Então Deus é justo. Ele dá para a gente segundo aquilo que nós necessitamos. Tem pessoas que são mais resistentes à dor. Tem pessoas que são menos resistentes à dor. Então, a cada um, segundo suas obras e segundo sua condição também. Porque Deus é bom, Deus é justo. Apesar de termos muita injustiça no mundo. Não existe nenhum injustiçado. Todos nós passamos por aquilo que precisamos, mas que também damos conta. Bom, e qual é a causa do sofrimento? O proceder de cada um. Se eu sei que isso não é certo e eu insisto a fazer aquilo que eu quero, às vezes por orgulho, por egoísmo, por vaidade, eu vou ter que dar conta da minha responsabilidade sobre aquilo. Então, o proceder de cada um é a causa. Tá, Ana, ok, tudo bem. A causa é o meu proceder. Mas, poxa, nessa vida eu reencarnei, eu sou uma boa pessoa. E aí os Espíritos dizem que se não for na vida presente, em outras vidas.
Porque nós temos que lembrar que através da reencarnação nós aprendemos que hoje eu posso estar arrependida de tudo que eu fiz. Mas no pretérito eu posso não ter sido a pessoa que eu acho que eu sou hoje, pessoa boa, porque eu estou lembrando só do que eu fiz nesta encarnação. E eu não estou levando em consideração as outras, porque eu não me lembro. E graças a Deus eu não me lembro. Imagina, se eu estou aqui na frente de vocês, e aí em encarnações passadas, eu detonei a vida de algumas pessoas. Eu falei mal de Jesus, como dizem, eu joguei pedra na cruz. Se eu fiz tanta coisa errada, se eu fui uma pessoa tão má, vocês acreditam que eu teria coragem de estar aqui na frente de vocês, falando do Evangelho de amor? Não, a culpa não me deixaria. Todos os lugares onde eu estivesse, com as pessoas que eu estivesse, se eu me recordasse daquilo que eu fiz, a culpa não deixaria com que eu continuasse. Então, o esquecimento do passado é uma dádiva. Graças a Deus que nós esquecemos o nosso passado. Porque aí nós temos oportunidade de fazer diferente. Bom, se não é nessa encarnação, com certeza foram em outras. Mas não estou sendo injustiçada por Deus. Mas tem uma coisa muito importante que a gente às vezes não leva em consideração. Ah, mas eu estou arrependido, eu estou fazendo tudo para que eu tenha uma vida melhor. Existe um atenuante. Porque se nessa encarnação, pelas encarnações passadas, pelos débitos que eu criei, eu ia perder uma mão, dependendo do meu comportamento, nessa encarnação eu perco apenas um dedo. Mas a gente tem que entender que a gente precisa fazer aprendizado com o sofrimento. Ele serve para que a gente faça aprendizado. Bom, vou dar um exemplozinho aqui de uma historinha, tá? Vou contar uma historinha. Um rei, né? Ele estava lá com a sua comitiva e ele ia ter que fazer uma viagem. Antes que ele fizesse essa viagem, ele estava mexendo numa gaveta. E aí nessa gaveta tinha um objeto cortante. Então o rei cortou o polegar e ele perdeu parte do polegar. E aí ele chamou o sábio da corte e disse ao sábio: sábio, olha isso, eu estava mexendo na gaveta e perdi parte do polegar, e o que você me diz sobre isso? E aí o sábio disse a ele assim: nem tudo que é bom, nem tudo que é ruim, depende do que vem depois. E aí ele fica irritado com aquela resposta do sábio, né? Manda prender o sábio no calabouço. E aí sai o rei com a comitiva, só que antes dele chegar no lugar que ele precisava, ele passa por uma floresta. E nessa floresta moravam alguns canibais. E aí o rei e a comitiva, todos foram recolhidos. Toda a comitiva do rei foi morta, eles comeram todas aquelas pessoas. Mas o rei, né, é majestade, então tinha toda uma celebração para que eles se alimentassem da carne do rei. E aí eles colocaram o rei numa mesa, né, com frutas, com muitas coisas, e de repente eles viram que o rei faltava um pedaço. E aí o sábio daquele lugar disse: opa, não vamos comer o rei, isso é mau agouro, vamos mandá-lo embora. E aí mandaram o rei embora. O rei foi e voltou andando até o palácio. Quando ele chegou lá, já estava recomposto, e aí ele mandou chamar o sábio. Ele chamou o sábio e contou para o sábio o que tinha acontecido. Aí ele perguntou para o sábio: e agora, o que você me diz? Ele falou assim: ah, majestade, eu repito, nem tudo que é bom, nem tudo que é ruim. Depende do que vem depois. Eu não fui com o senhor e estou vivo. O senhor perdeu parte do dedo e também está vivo. Então, muitas das vezes, a gente vê como uma dificuldade tremenda as nossas dores, os nossos sofrimentos, mas às vezes é um alívio. O mal poderia ter sido muito maior se nós não estivéssemos prestando atenção naquilo que nós estamos fazendo. Se nós não estivéssemos usando a matemática divina.
Porque, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, para a gente, às vezes, uma boa ação elimina, Jesus também, isso é bíblico, né? Uma boa ação elimina a multidão de pecados. Então, a gente sempre tem que lembrar que nós estamos sendo orientados pela matemática divina. Todo bem que a gente faz, como diz Emmanuel, todo bem que a gente faz é nosso advogado. Então, a gente tem que começar a entender até o sofrimento. A gente precisa aprender a sofrer de uma maneira mais correta. Todos podemos enfrentar os desafios de forma confiante e respeitosa, sem alimentar hostilidade e negatividade. Porque muitas das vezes a gente fala assim, meu Deus, por que eu? E aí a gente se acha com mais direitos do que o semelhante. Como nós não sabemos o que nós fizemos, então a gente às vezes se acha injustiçado. Mas a gente tem que ter em nossas mentes que tudo o que nós passamos é para o nosso crescimento. Todas as coisas que nós precisamos enfrentar, nós precisamos ter coragem, fé, confiança para passarmos por essas dificuldades. Ok, Ana, até agora você falou do mal, você falou do sofrimento, tá, mas qual é o remédio? Que remédio você me diria para que eu consiga, né? Para que eu consiga vencer todas essas minhas dificuldades? Bom, não sou eu quem diz, é Santo Agostinho que nos diz. E ele, nesse capítulo, nos diz assim: só um é infalível, a fé, o apelo ao céu. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. A fé, meus irmãos. E a fé, a gente pensa que a fé é acreditar. Não é acreditar. A fé é mais do que isso. A fé é confiar. Se eu tenho fé, eu sei. Eu tenho certeza. Então eu me preparo. Qual é o remédio que Deus me dá todos os dias? Me ajudem. Eu gosto da participação. Qual o remédio? Vamos? Tímidos, um de cada vez. Bom, o remédio que Deus me dá todos os dias são as possibilidades. A confiança do que eu acordo, eu posso fazer diferente. Eu sei que eu posso fazer diferente. Eu sei que eu posso acertar mais do que errar. Eu sei, eu não tenho dúvidas nisso. Mas muitas das vezes o meu querer não me permite acertar mais do que errar. Porque muitas das vezes eu coloco o meu querer sobre o meu fazer, o meu dever, o meu ter que fazer. Porque nós ainda somos bastante orgulhosos, bastante egoístas, bastante vaidosos. Então, nós usamos aquilo que nós queremos. Em muitos momentos, quando nós temos que dividir com os nossos semelhantes, às vezes a gente quer o crédito só para nós mesmos. Muitas das vezes a gente faz aos outros aquilo que nós não gostaríamos que nos fizessem. Tem uma história bem bonita
que eu contei essa semana sobre um rapaz que ele, uma senhora, foi até Divaldo que contou isso numa palestra. Uma senhora, ela era lavadeira e ela também vendia acarajé na praia, lá na Bahia, lá em Salvador. E aí ela morava na favela atrás da Mansão do Caminho, na favela Pau da Lima. E aí ela conheceu o Divaldo, ela começou a frequentar a Mansão do Caminho, ela conheceu o Divaldo e ela ficou amiga do Divaldo. E aí ela falava, seu Divaldo, eu sou muito feliz, eu trabalho bastante, eu lavo roupa, eu vendo acarajé, mas o meu filho, meu único filho, vai ser médico. E ela trabalhava mesmo, e o filho era bom aluno. Ele estudava e ele se empenhava para que ele conseguisse boas notas. E aí, a mãe se empenhando também para que ele tivesse condição de estudar, ele estudava na Faculdade Federal, mas ela pagava o transporte, pagava a alimentação dele, os livros, né, Xerox também. E aí, ele começou, ele se destacou na turma, e aí ele começou a trabalhar com um dos professores que tinha uma clínica. E aí, a mãe toda feliz, né, honrada por aquele filho, foi conversar com o Divaldo, falou, seu Divaldo, meu filho vai se formar. O Divaldo, é mesmo, minha irmã? Sim, ele vai se formar. Hoje eu vou lá na faculdade dele, vou encontrar com ele, porque eu vou comprar um vestido, um anel e 2 sapatos. Porque um par de sapato vai ser para eu treinar e o outro para eu usar no dia. E o Divaldo riu com ela e tal, e ela foi. Quando ela chegou na faculdade, ela perguntou por ele, né? Aí alguns colegas falaram assim, esse nome eu não sei quem é. Ela disse, então, é meu filho, ele é assim, assim. Sim, o Mosca no Leite. Aí ela, Mosca no Leite, é o apelido que nós colocamos nele, porque ele é negro, e aí com aquele jaleco branco, então nós colocamos o apelido de Mosca no Leite. Aí ela riu e tal, ela falou com o filho dela e tal, ela foi embora. Comprou o sapato, comprou a roupa, comprou o anel. E aí, no dia 2 dias antes da formatura, ele veio até a casa dela e disse assim, mãe, olha só, eu vim aqui pegar umas coisas minhas porque eu não vou voltar para cá. Porque tá difícil, né? Eu estou trabalhando na clínica do meu chefe, do meu professor, e eu estou noivo da filha dele, então fica difícil de eu estar vindo para cá. Então eu estou me mudando para lá e sempre que eu puder eu venho ver a senhora. Ela, não, meu filho, não tem problema. E ela foi, deu o anel para o filho e mostrou o vestido e o sapato. E aí o filho disse para ela assim, mãe, eu acho que não fica bem você ir na minha formatura. Você sabe, né, formatura de medicina, os pais dos meus amigos são pessoas de bem, né? Pessoas mais, não são pessoas pobres como nós. Eu acho que melhor você não ir. E ela abaixou a cabeça e disse, tá bom, meu filho, então eu não vou. Aí ela foi, conversou com o Divaldo, né? Se lamentou do que tinha acontecido e o tempo passou. O filho não aparecia mais, ficou tempo sem ver a mãe. E aí ela ficou muito doente. Quando ela ficou doente, ela estava mais em contato com o Divaldo. E aí ela dizia para o Divaldo assim, Divaldo, quando eu desencarnar, o meu filho virá te procurar. Quero que você diga a ele que eu não guardo mágoa dele. Que eu perdoo, que eu entendi o que acontecia. Mas que ele pode ficar tranquilo. Eu faço todos os recortes do jornal e eu me sinto uma mãe honrada pelo bem que meu filho está fazendo. Então você diga a ele que eu não tenho mágoa dele. E aí, ela adoeceu e ela veio a desencarnar. Passou um tempo, e aí o Divaldo estava lá proferindo a palestra, acabou a palestra, e ele fazia aquela fila que viria conversar com ele, né? E aí ele viu um rapaz, né, alto, bem vestido, negro, e aí ela apareceu. Ela disse assim, Divaldo, aquele é meu filho. Não esqueça, Divaldo, diga a ele
que eu não guardo mágoa. E aí ele chegou até o Divaldo, e aí ele falou com o Divaldo: eu queria saber sobre uma senhora, assim, ela era lavadeira, ela vendia acarajé na praia, e eu fiquei sabendo que nos últimos dias dela, ela passou com o Senhor, inclusive ela desencarnou com o Senhor. Ele: fulana de tal? Sim, pessoa maravilhosa, uma mulher incrível. E aí o filho ficou com um pouquinho de vergonha, né, de ter abandonado a mãe. Aí ele falou assim, o Divaldo pergunta a ele assim: o que você é dela? Ele falou assim: eu sou um conhecido. Tá. Então, eu queria informações. Ele falou: não, eu não tenho como te dar informações. Você é um conhecido. Se você fosse da família, eu te daria informações. E aí o rapaz vai embora. Passa alguns dias, volta o rapaz. Novamente na fila, ela novamente apareceu. Falou: Divaldo, ele voltou. E aí, quando ele chegou, falou para o Divaldo, ele: olha, seu Divaldo, senhor, desculpa, eu quero fazer uma confissão para o senhor. Ela era minha mãe. E eu me arrependo amargamente pelo que eu fiz com a minha mãe. Aí o Divaldo diz: olha, meu filho, ela está ao seu lado. Peça você perdão a ela. Ela já me disse que te perdoou, mas eu gostaria que você libertasse o teu coração da culpa. Ela não guardou mágoa nenhuma de você. Pelo contrário, ela guardava ela fazia o recorte do jornal de tudo que você conquistava como médico. E ela falou para mim que ela tinha uma honra muito grande em ser tua mãe. E aí o rapaz chorou. E aí ele falou para o Divaldo: olha, seu Divaldo, a forma de eu libertar o meu coração pela culpa que eu guardo de não ter feito mais pela minha mãe, vai ser usando a medicina. O Divaldo falou com ele na época: olha, o que a gente pode fazer é montar um ambulatório aqui na favela, né? Porque necessita mesmo, e o senhor trabalhar. Ele: não, vamos montar, eu vou também chamar outros amigos para que a gente trabalhe nesse local. Bom, esse foi o remédio para aquela criatura se transformar. Percebeu do erro que fez, do mal que fez, e percebeu o remédio que foi colocado para ele. A possibilidade de, com fé, confiança e coragem, honrar o nome daquela mãe no trabalho de medicina naquela favela. As pessoas que também necessitavam. A mudança, a transformação que ele fez de si mesmo. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvai aos poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera, tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. Todos nós podemos, com fé, com coragem, perseverança, nos alimentarmos e nos curar das nossas dores, nos curar do mal que outrora fizemos. Mas também nós temos um meio de conseguirmos esse remédio. Mas como nós vamos conseguir esse remédio, Ana? Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Ana, peraí, a pergunta dele eu entendi. Mas nós somos atraídos pelo mal todos os instantes da nossa vida. Sabe por quê? Porque nós não estamos lutando contra o nosso semelhante. A nossa luta é contra o materialismo. Porque muitas vezes nós nos perdemos por causa das coisas do mundo.
E é importante que nós aprendamos a estar no mundo, sem ser do mundo. Nós somos espíritos. Nós estamos aqui por um período e nós vamos vir quantas vezes necessário for para que a gente aprenda a amar, para que a gente aprenda a fazer o bem. Então, nós temos que lembrar que as coisas do mundo são para que nós possamos ser depositários, nem só usufrutuários. Nós somos depositários, nós precisamos fazer crescer. Tudo que está no mundo precisa crescer. A natureza precisa crescer. Os animais precisam crescer. Nós precisamos crescer e desenvolver sempre, todos os dias das nossas vidas. Então, quando pergunta assim, qual o meio prático, eficaz, para que a gente fique longe do mal, para que a gente se afaste do mal? E aí a resposta dos espíritos é muito linda. Um sábio da antiguidade já vou-lo disse: conhece-te a ti mesmo. A doutrina espírita é a doutrina que nos lembra e nos chama a avaliarmos todos os dias as nossas atitudes, a fazermos uma avaliação de tudo que nós fazemos, a buscar em nós a força, a coragem. Não é no outro, é em nós, porque nós temos isso. Nós somos criaturas divinas. Nós somos criaturas divinas. Então, nós temos dentro de nós a fé, a esperança, a coragem, a resignação, tudo isso. Então, quando nós começamos a fazer uma autoanálise, uma autoavaliação, a gente começa a achar aquilo que a gente quer e o que a gente não quer. Ah, eu sou maledicente, eu ainda falo mal das pessoas. Opa, já identifiquei em mim? Isso é a minha sombra? Tá, e o que eu vou fazer então para eu começar a mudar, para tirar de mim essa sombra? Eu vou começar a me afastar de irmãos meus que às vezes me levam à tentação, né? Se a gente tem um amigo que é fofoqueiro e a gente gosta de fofoca, a primeira coisa, a gente precisa neutralizar a fofoca na nossa vida. Bom, quando alguém começar a falar de alguém, a maledicência, eu calo e começo em oração. Senhor, cala minha boca. Senhor, fecha minha boca. Senhor, não permita que eu caia em tentação. Se eu me conheço, nossa, hoje eu não posso conversar com fulano, porque hoje eu quero dominar dentro de mim a maledicência, a fofoca. E aí eu vou, quando eu já tiver dominado dentro de mim, neutralizado dentro de mim, eu vou conseguir conversar com qualquer pessoa, até mesmo uma pessoa que gosta de fazer fofoca, e não cair em tentação. Não dar asas para aquela conversa. Eu já vou ter condição de mudar a conversa. E assim a gente vai conhecendo nós mesmos, buscando dentro de nós. Porque às vezes a gente busca só a luz, né? A gente quer buscar só as coisas boas que a gente tem. Não, a gente tem que estar cara a cara com as nossas imperfeições. Tenho coisas boas? Beleza, eu vou começar a alimentar as coisas boas que eu tenho. Eu tenho coisas ruins, eu vou começar a diminuir as coisas ruins que eu tenho. Mas eu preciso me conhecer. Santo Agostinho, na questão 919a, ele diz que na encarnação, enquanto Santo Agostinho, ele fazia essa análise, todos os dias à noite ele fazia uma análise. Antes de dormir, ele pensava no bem que ele fez, no mal que ele fez e no bem que ele deixou de fazer. E ele diz que foi a encarnação que ele mais evoluiu. Por quê? Porque ele se avaliava, porque ele se buscava, ele tentava conhecer todos os dias um pouquinho mais sobre ele. Nós às vezes temos medo de nos conhecermos, de enfrentar as nossas dificuldades. Então, a gente precisa começar a olhar para nós mesmos. Ainda em como conseguir o remédio, conseguimos-lo pelo estudo de nossos pontos fracos, analisando o nosso comportamento e reações, pela prática incessante do bem e, sobretudo, pela utilização do Evangelho de Jesus Cristo como roteiro de vida. Eu acho fantástica a doutrina espírita nesse momento tão especial
da humanidade, onde ela vem relembrar tudo o que Jesus nos deixou. Quando eu falo tudo, eu estou falando tudo mesmo. Jesus, em tudo que a gente buscar no Evangelho de Jesus, a gente vai achar um link com a doutrina espírita e nos ensinando na atualidade. O Livro dos Espíritos é o livro mais atual que a gente tem. Todos os questionamentos para a nossa vida, nós vamos encontrar respostas no Livro dos Espíritos. E aí, a gente buscando no Evangelho de Jesus, a gente vai achar. Porque Jesus falou tudo o que nós precisávamos fazer. Em muitos momentos, em muitas parábolas, nós não conseguimos entender o que ele está querendo dizer de uma forma simples. Para a época, ele usava a natureza, ele usava o que era conhecido para aquelas pessoas. E muitas vezes, ele, em falar por parábolas, né, estava dentro daquela parábola, dentro daquela história, um fundo moral que as pessoas conseguiam perceber. E a doutrina espírita vem trazer isso bem claro para a gente. Estudando o Evangelho de Jesus, fazendo a minha transformação moral. Porque assim, os nossos pensamentos, eles voam. Os nossos pensamentos, muitas das vezes, a gente precisa buscá-lo. Ainda mais na atualidade, ansiedade. Como estamos ansiosos? Como os nossos pensamentos são rápidos? Então, às vezes, a gente se perde. Você entra no Instagram para ver uma coisinha, quando você vê, você está 1 hora no Instagram. E ali você... Eu não vou falar perdeu, porque eu não julgo ninguém, tá? Mas eu vou falar que como aquele tempo que eu usei ali poderia ser mais produtivo. Se eu estivesse lendo um livro, se eu estivesse fazendo uma visita a uma pessoa doente, se eu estivesse indo despedir de uma pessoa querida que desencarnou. Então, muitas vezes, até o nosso tempo a gente mata. Com jogos, com coisas assim, que não estão ajudando o nosso crescimento. Então, no Evangelho de Jesus, no estudo do Evangelho, porque eu sempre achei fantástico de Divaldo falar, que a primeira vez ele leu o Evangelho. E aí, durante toda a sua vida, ele estudou. Quem aqui já conseguiu... Não levanta a mão não, tá? Só pensa. Quem aqui já conseguiu estudar o Livro dos Espíritos? É um chamamento. Quem aqui já conseguiu estudar o Evangelho segundo o Espiritismo? É o mapa do tesouro, meus irmãos. O Evangelho segundo o Espiritismo é o mapa do tesouro. Lá nós vamos encontrar o roteiro para nós chegarmos no nosso objetivo, que é a perfeição. Então nós precisamos disso, de buscar dentro de nós tudo que nós temos, sejam coisas boas, sejam coisas não tão boas, mas também buscar o roteiro para que a gente consiga melhorar aquilo que a gente tem. Tem uma mensagem no Reformador que diz assim: Moisés trouxe o que nós não deveríamos fazer, Jesus trouxe o que nós deveríamos fazer, e a doutrina espírita vem dizer como nós vamos fazer. E é muito importante que a gente saiba como fazer, como conseguir esse remédio. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está em João, capítulo 14, versículo 6. O Evangelho é muito maravilhoso. Ele é norteador realmente para as nossas vidas. Talvez, assim, quando a gente fala o mal e o remédio, muitas das vezes a gente não entende as coisas que nos acontecem para nos tirar de onde nós estávamos e para que nós tenhamos uma vida nova. Vou falar agora de um exemplo bem prático. Eu conheci uma pessoa, há uns 25 anos atrás, eu já estava na doutrina espírita. E essa pessoa, ela teve uma perda muito grande, ela adoeceu e ela ficou muito doente. Porque, infelizmente, muitas das vezes, nós deveríamos ir buscar ajuda, né? Buscar o caminho para a perfeição
através do amor, mas a gente ainda vai pela dor. Mas tudo bem se a gente vier pela dor, o importante é que a gente venha, né? Mas aí o caminho é mais doloroso, porque a gente já está no sofrimento. E isso aconteceu com ela. Era uma pessoa que desdenhava das pessoas, que não tinha carinho pelo semelhante, era uma pessoa bem pouco gentil, mas ela era minha amiga. E ela ficou muito doente, ela adoeceu muito, muito, muito. Quando ela se viu num estado bem fraco, né? Num estado bem debilitado, que a doença estava realmente alcançando um nível muito grande, ela falou assim: você me leva no seu centro? Eu falei: claro. Que dia que tem palestra? Olha, tem terça, tarde e quarta noite. Eu quero ir. Tá bom. Chegou lá, ela foi, assistiu a palestra, tomou água frutificada, tomou o passe. E aí ela voltou. Eu não a acompanhei mais, porque eu não tinha como ir toda semana naquele horário. Não acompanhei mais e ela continuou indo. Estudou. Começou a desenvolver os dons que ela tinha, né, a possibilidade de ajuda, se tornou uma evangelizadora, se tornou uma pessoa que contribuía no encontro, no diálogo fraterno. Ela se encontrou na doutrina espírita, ela começou a se dedicar. E aí, todas as vezes que a gente conversa, até hoje, nós estamos na mesma casa e a gente conversa bastante. Até hoje ela fala para mim: Aninha, a minha doença, o meu câncer foi o que me levou ao meu crescimento espiritual. Talvez se eu tivesse passado por qualquer outra dificuldade, perda de emprego, dificuldade financeira ou alguma traição do marido, isso não me faria crescer tanto quanto o câncer me fez. Tem um amigo também, que agora ele já está desencarnado, e ele, quando jovem, ele era usuário de drogas. E aí, ele, num momento de muita alucinação, ele entrou na frente do trem e ele sofreu um acidente. E aí ele se tornou cadeirante. Ele era filho de espírita, o pai dele era espírita, e ele não era. E ele foi se transformando. E todas as vezes que ele falava, ele batia na cadeira e ele falava assim: essa cadeira aqui foi o remédio para o mal que ainda existia em mim. Essa cadeira me salvou. Essa cadeira me ajudou a ser quem hoje eu sou. 28 anos. 28 anos na cadeira. Uma criatura fantástica. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A gente não chega a lugar nenhum sem Jesus. Então, quando Jesus vem trazer para nós, através da doutrina espírita, o que nós precisamos fazer e como devemos fazer, meus irmãos, é uma oportunidade bendita. Graças a Deus, essas portas estão abertas toda semana para nos ajudar a estudarmos, a vivenciarmos a fraternidade, a iluminar a nossa fé e a nossa vontade de transformação. E para terminarmos, na questão 625 do Evangelho do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que Kardec fez aos Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de modelo e guia? E aí é a menor resposta que tem no Livro dos Espíritos: Jesus. Isso, Jesus. Modelo. Por quê? Porque somente fazendo o que ele ensinou a fazer, o que ele fez, ele é um modelo porque ele fez. Ele foi perfeito nos mínimos detalhes. Jesus foi justo, Jesus foi honrado, Jesus foi benevolente, misericordioso. No Evangelho eu ainda não encontrei momento nenhum que Jesus fala com algum irmão
de cima para baixo. Em todos os momentos do Evangelho, Jesus dá dignidade para nós. Quando a pessoa está abaixada, Jesus se abaixa. Quando a pessoa pode levantar, Jesus a coloca na mesma altura. Em todos os momentos, Jesus olha nos olhos. E aí, mais ainda, ele não infringe o livre-arbítrio dos outros. Ele diz: que queres que eu faça? Jesus pergunta. Jesus fala que nós deveríamos pedir a Deus em seu nome. Que nós deveríamos vigiar e orar sempre. Que nós deveríamos aumentar a nossa fé. Esqueci de dar o clique. Por quê? Porque Ele está conosco em todos os momentos. Então, meus irmãos, não tenhamos medo do mal que às vezes está na nossa frente, que nós temos que enfrentar, que com certeza nós teremos do lado o remédio, a fé, a confiança, que aquilo passa, as dificuldades passam, o sofrimento passa, os momentos ruins passam, tudo passa, mas passa com mais tranquilidade se a gente confiar, se a gente tiver esperança no futuro melhor, se a gente tiver em nossas mentes que hoje estamos reencarnados, passando por isso, mas é só passando, porque o mundo está em transformação. Jesus dizia assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós também venceremos, mas nós precisamos ter bom ânimo, coragem, fé, perseverança, em todos os instantes das nossas vidas. Muito obrigada, que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Agradecemos a Aninha, né, pela oportunidade de reflexão e aprendizado. E ela deu uma dica para a gente, né, de estudo, Livro dos Espíritos, também da Mapa do Tesouro, que é o Evangelho. E aí já vou aproveitar e já divulgar os nossos estudos da casa. Nós temos estudo na segunda-feira, que é o estudo do Evangelho. Esse estudo ele é híbrido, ele é parte presencial e também online. Na terça-feira nós temos o estudo da mediunidade, que ele é online. Nós temos um estudo à tarde, na quarta-feira, metódico do Evangelho, às 16 horas. E amanhã, às 19h30, nós temos estudo sistematizado da doutrina espírita, que é a base. Tem o Livro dos Espíritos e todas as obras da codificação. No sábado, às 4 horas da tarde, nós temos a nossa evangelização. E no próximo domingo, nós temos mais uma reunião pública com o nosso amigo Pedro Lacerda, que vai dar prosseguimento na temática do Bem-aventurados aflitos com a palestra A Felicidade Não É Desse Mundo. Então, fica aí a dica para a gente. Estamos aqui nas 9 horas da manhã, no domingo, com o nosso amigo Pedro Lacerda, Pedrinho, né? Lembrando também que nessa sexta-feira nós vamos encerrar a capacitação em reciclagem para expositores. Então, quem desejar falar sobre fazer uma meditação, ou então fazer um estudo, quer se comunicar melhor, Robinson vai estar aqui, né, na sexta-feira, concluindo a segunda etapa do treinamento de expositores. Sexta-feira passada, o Carlão estava aqui, né, ele fez uma capacitação para o pessoal que estava aqui presente, e na sexta-feira, Carlão também vai estar aqui, né, também diminuindo dúvidas, também fazendo alguma parceria com o Robinson, mas é o Robinson que vai coordenar na sexta-feira a capacitação. Tá? Então é aberto a todo mundo, não precisa ser expositor para passar na reciclagem. Quem desejar comunicar melhor, apresentar melhor, ou até mesmo tenha interesse em fazer parte da meditação, ou então da palestra, é sempre bem-vindo, né? Eu ouvi o Carlão semana passada, estava aqui, né? Eu lembro da minha primeira, não sei se ela não tem nenhum da primeira, né? A nossa primeira palestra é sempre aquela terrível,
Né? Fica assim, meu Deus do céu, nunca mais vou fazer. Mas com o tempo a gente vai aprendendo, a gente vai melhorando, a gente vai se aperfeiçoando. Né? E esse é o objetivo das reciclagens, das formações. Então vamos levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo mestre Jesus a oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais das lições do Evangelho, para que a gente possa colocar em exercício prático nas ações da família, na sociedade e no íntimo. Agradecemos a todas as oportunidades que nos destes para que a gente possa colocar em prática e ao mesmo tempo ofertar consolo aos irmãos que muitas das vezes estão ou distantes ou muitas vezes não estão próximos dessa mensagem consoladora. Que nós possamos vibrar para todos aqueles espíritos que passam por desafios, por sofrimentos, e que a gente possa, através da palavra do Evangelho, através do remédio bendito da fé e do consolo, prosseguirmos em conjunto, cumprindo com compromisso firmado de auxiliar esse planeta em transição, em caminho de regeneração. Mais uma vez agradecemos a todas as oportunidades e que possamos também vibrar por todos os trabalhadores, para a comunidade que nos cerca, as vizinhanças dessa casa espírita, ampliar também aos frequentadores, visitantes, e ao mesmo tempo estendendo a todo o movimento espírita que abrem as portas para o conhecimento da doutrina espírita e ao mesmo tempo estarmos em contato próximo do Evangelho do Cristo para caminharmos juntos nesse processo de transformação de um homem velho para um homem novo. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Amigos, aqueles que desejaram a paz, só aguardar que serão chamados, tá? Tenha todo mundo uma boa noite. Tanta luz